Você já parou para pensar no que realmente significa seguir os passos de Jesus nos tempos atuais? Em um mundo onde vozes se multiplicam, onde cada esquina espiritual oferece uma verdade diferente, como discernir o que é luz e o que é engano? A palavra de Deus não deixa dúvidas. Jesus foi claro ao dizer que nos últimos dias muitos viriam em seu nome. Mas o que isso realmente quer dizer? Como identificar os verdadeiros enviados de Cristo e não se deixar levar por aparências, promessas vazias e discursos sedutores? É sobre isso que precisamos falar. Estamos vivendo dias que se parecem cada vez mais com o que está descrito nas Escrituras. Tempos de confusão espiritual, de falsos profetas, de doutrinas distorcidas, onde o nome de Jesus é usado para justificar interesses humanos e manipular corações desavisados. As profecias dos últimos dias não são contos antigos, são alertas vivos que ecoam com força nos acontecimentos que vemos ao nosso redor. E quando Jesus advertiu: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Ele não estava apenas profetizando, ele estava nos dando uma bússola espiritual para não nos desviarmos da verdade. A oração, nesses tempos, não é apenas uma prática devocional, é um escudo. É na intimidade com Deus que os olhos se abrem e os ouvidos espirituais se afinam. Oração verdadeira, baseada na palavra, é o antídoto contra a cegueira espiritual. É nesse lugar secreto, de joelhos dobrados e coração quebrantado, que o Espírito Santo revela quem realmente fala por Jesus e quem apenas usa seu nome em vão. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, Deus me revelou, Jesus me mandou dizer, ou o Senhor me ungiu? E quantas vezes, ao final, tudo se tratava de manipulação, fama ou dinheiro? A sedução do engano está cada vez mais refinada. Os lobos já não se vestem apenas como cordeiros, eles falam como cordeiros, agem como cordeiros, citam versículos como cordeiros. Mas por trás do brilho das palavras está a escuridão da intenção. Só há um caminho para não cair nesse laço: conhecer verdadeiramente aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não chamou seus discípulos para uma vida fácil, mas para uma vida em verdade. E essa verdade não se adapta às modas passageiras, nem se dobra à conveniência. Ela fere o ego, mas cura a alma. Ela confronta o pecado, mas oferece redenção. E é essa verdade que precisa ser buscada, vivida e anunciada, principalmente agora, porque os sinais estão aí. As guerras, os conflitos, a decadência moral, o esfriamento do amor, a perseguição à fé. Tudo o que foi profetizado está diante dos nossos olhos. Mas quantos estão realmente atentos? Este vídeo não é mais um conteúdo qualquer, é um chamado, um despertar para os que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Não estamos falando de religião, estamos falando de vida eterna, de discernimento, de urgência. É hora de voltar à essência, ao evangelho puro, ao som da voz do pastor verdadeiro. Jesus não nos deixou órfãos de direção. A palavra está viva. O Espírito ainda fala, e os que são dele reconhecem sua voz. Agora preste atenção. Porque se essa mensagem tocou seu coração até aqui, isso não é por acaso. Existe um mover espiritual acontecendo neste exato momento, e você faz parte disso. Por isso, antes de continuar, quero te fazer um convite sincero e cheio de propósito. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o que está no seu coração, mesmo que sejam apenas algumas palavras. Aqui, oramos uns pelos outros. Aqui, acreditamos no poder da intercessão. A oração tem força, a oração move o céu, a oração quebra correntes. Nos momentos mais sombrios da vida, quando tudo parece sem saída, é a oração que nos conecta diretamente ao trono de Deus. Ela é o nosso respiro no meio do caos, a ponte entre o natural e o sobrenatural.
Jesus mesmo nos ensinou a orar com intimidade, com fé, com entrega. E é por meio da oração constante que mantemos nossos olhos espirituais abertos para não sermos enganados pelos falsos mestres desses últimos dias. E se você sente que precisa de uma mudança, de uma resposta, de um milagre, comece agora com uma atitude de fé. Escreva seu pedido de oração nos comentários. Nós vamos orar por você. E mais do que isso, toda essa comunidade que está aqui unida em fé vai clamar junto. Não subestime a força da oração em unidade. Quando 2 ou mais concordam aqui na terra, o céu responde. E se essa mensagem falou contigo, deixa o seu like. Isso mostra que você está junto com a gente nessa missão de espalhar a verdade do Evangelho. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque vamos continuar trazendo palavras vivas, diretas do coração de Deus, para despertar os que estão dormindo espiritualmente, para fortalecer os que estão caindo e para preparar os que estão sedentos por mais. Agora respira fundo, feche os olhos se puder, porque nós vamos orar. Quando Jesus falou aos discípulos sobre os sinais que antecederiam o fim dos tempos, ele não usou parábolas ou linguagem simbólica, ele foi direto. Olhou nos olhos dos que o seguiam e disse, com firmeza e autoridade, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Essa frase por si só é um aviso que corta como espada. Ela não apenas prediz um cenário, ela escancara um perigo iminente que atingiria não os de fora, mas os de dentro, aqueles que supostamente conheceriam a verdade. Aqueles que um dia ouviram a voz do bom pastor. A advertência de Jesus é uma chave espiritual que precisa ser destrancada com discernimento e oração, pois não se trata de um alerta vago. Ele estava nos preparando para um tempo onde o maior perigo não viria da perseguição declarada, mas do engano camuflado. Imagine o cenário. Pessoas se apresentando como representantes de Cristo, vestidas com discursos santos, com aparência de piedade, falando em línguas, pregando com carisma e até realizando sinais. Aos olhos dos homens, parecem ungidos, mas no espírito são falsos. Por isso Jesus não disse alguns virão em meu nome, ele disse muitos, e ainda mais assustador, eles enganarão a muitos. Não é pouca gente, não é um grupo isolado. É multidão sendo arrastada por vozes que usam o nome de Jesus, mas que não têm comunhão com ele. Isso deveria nos fazer tremer por dentro. Jesus não está falando de pessoas que atacam a fé. Ele está falando de pessoas que dizem representá-la. De pregadores que usam a Bíblia como ferramenta de manipulação, não como espada do Espírito. De líderes que conhecem a liturgia, mas não vivem a cruz. De profetas que proclamam visões que Deus nunca deu. Eles são como nuvens sem água, que prometem chuva, mas deixam a terra ainda mais seca. São vozes que falam suave, com palavras doces, mas que escondem veneno em cada frase. E o mais impressionante é que essas pessoas não apenas aparecem, elas se multiplicam, elas se espalham. E com a facilidade da tecnologia, elas entram nas casas, nos celulares, nas redes sociais, como se fossem mensageiros da verdade, quando na verdade são agentes da confusão. Jesus sabia disso. E por isso avisou. O engano dos últimos dias não seria óbvio, seria sofisticado, seria convincente, seria muitas vezes emocionalmente envolvente. Falsos cristos não são apenas aqueles que se dizem o próprio Jesus. São também aqueles que se colocam como vozes exclusivas, como representantes diretos, como homens e mulheres de Deus com acesso especial ao céu. E por trás dessa imagem messiânica moderna está o mesmo espírito de engano que operava desde o Éden, a mesma serpente com outra pele. A profecia de Mateus 24 é uma lâmpada acesa para esse tempo. Se muitos virão em nome de Jesus, o que nos resta é aprender a ouvir a voz dele de verdade, porque só reconhece o falso quem conhece o original.
Só identifica o engano quem está enraizado na verdade. Não é uma questão de apenas frequentar cultos ou consumir conteúdo gospel. É uma questão de andar com Deus, de se alimentar da palavra, de orar com o coração rasgado diante do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo não se deixa impressionar por holofotes espirituais. Ele busca a simplicidade da presença. Ele tem sede de Deus, não de espetáculo. E veja, não se trata de medo, se trata de vigilância. Jesus não nos alertou para que vivêssemos em pânico. Ele nos alertou para que estivéssemos atentos, despertos, com os olhos abertos e o espírito em oração. Porque o engano só se instala onde há distração, só se firma onde falta conhecimento da verdade. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, Oséias 4:6. E é exatamente por isso que muitos serão enganados, porque deixaram de ouvir a voz do pastor para ouvir as vozes do mundo religioso. A pergunta que fica no ar e que você precisa levar para o seu interior é: será que eu estou ouvindo mesmo a voz de Jesus? Ou estou seguindo pessoas que falam bonito, mas que me afastam do arrependimento verdadeiro, da santidade, da renúncia? Essa é a chave para discernir os tempos. Não é sobre sentir, é sobre saber, é sobre ter o Espírito Santo testificando dentro de você o que é verdadeiro e o que é fachada. Este vídeo é um alerta, mas também é uma resposta. Porque se você chegou até aqui, é porque há algo em seu espírito que reconhece a verdade. E quando a verdade entra, ela sacode tudo, ela expõe, ela limpa, ela ilumina. E é nesse ambiente que Deus começa a revelar quem realmente está falando por ele. Fique atento, permaneça sensível, volte-se à oração como prioridade. A oração não é ritual, é sobrevivência espiritual nesses tempos. E antes de continuar, escreva nos comentários: quero discernir a verdade. Ou, Senhor, me ensina a reconhecer tua voz. Se essa palavra te confrontou, comenta isso. Fala o que o Espírito Santo está te mostrando. Vamos juntos vencer o engano pela verdade. Você já percebeu como nos últimos anos as vozes espirituais se multiplicaram? Como nunca antes na história da humanidade, qualquer pessoa com acesso à internet pode se declarar profeta, pastor, mestre ou até reencarnação de Cristo. E o mais alarmante é que muitas dessas vozes não estão do lado de fora da fé cristã. Elas surgem dentro, com aparência de piedade, com linguagem cristã, mas carregando dentro de si um veneno sutil, o engano que afasta as pessoas da cruz. O século XXI escancarou uma avalanche de líderes espirituais que falam de milagres, de conquistas, de promessas, mas silenciam sobre arrependimento, santidade e renúncia. É o evangelho do entretenimento, da performance, onde a plataforma substitui o altar e os seguidores nas redes sociais têm mais peso do que os frutos do Espírito. A tecnologia deu palco ao disfarce. Lives, vídeos, stories, reels, podcasts, tudo parece cheio da glória, mas muitas vezes está cheio de ego, manipulação emocional e teologia rasa. A frase "Jesus me revelou" virou muleta para justificar qualquer tipo de afirmação. Muitos usam o nome de Cristo como selo de autoridade para validar ideias que nasceram do próprio coração, não do céu. E assim, os falsos cristos modernos surgem, não dizendo "eu sou Jesus", literalmente, mas assumindo a posição dele sobre a vida dos outros. Se colocam como a única ponte entre Deus e as pessoas. Criam dependência emocional, espiritual e até financeira. Você consegue perceber como isso é perigoso? O nome de Jesus está sendo usado como fachada, como um cartão de visitas, como uma marca registrada. Há um mercado de fé em crescimento, impulsionado por algoritmos, onde o que importa é engajamento, não transformação. E é justamente isso que Jesus estava apontando quando disse que muitos viriam em seu nome.
Ele já enxergava esse tempo, onde o som da verdade seria abafado pelo ruído das multidões digitais. Só que tem um detalhe que precisa ser dito com clareza. Não é porque alguém cita a Bíblia que está falando por Deus. O inimigo também conhece as Escrituras, mas distorce para confundir. Ele tentou fazer isso com o próprio Jesus no deserto, lembra? Citou o Salmo 91 com precisão, mas com intenção de enganar. E se tentou manipular a palavra diante do Verbo vivo, imagine o que ele pode fazer diante de corações desatentos, famintos por respostas rápidas e sinais visíveis. É aí que entra o discernimento. É aí que entra a oração verdadeira, a intimidade com o Pai. Porque o Espírito Santo é o único que pode nos ensinar a diferenciar voz de eco, verdade de imitação. E é por isso que esse vídeo não é apenas um conteúdo. Ele é um alerta, um espelho, um farol no meio da neblina. Enquanto muitos estão se guiando pelo carisma, nós precisamos nos guiar pela verdade. E a verdade dói sim, mas ela liberta. E talvez você esteja percebendo agora que muitas das vozes que você tem ouvido, que te emocionam, te encantam, te fazem chorar, podem não estar te levando para mais perto de Jesus, mas para mais perto de um ídolo travestido de pastor. Comenta aí se você já sentiu esse peso, esse desconforto espiritual. Escreve, comecei a enxergar, se essa ficha começou a cair agora. Há algo profundamente sagrado no nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. É por esse nome que oramos, que clamamos por cura, por salvação, por livramento. É o nome que carregou sobre si todos os nossos pecados e que um dia será confessado por toda a língua, até mesmo pelos que hoje o usam de forma leviana. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, o nome de Jesus também se tornou um recurso explorado por manipuladores espirituais. E essa manipulação, ao contrário do que muitos pensam, não acontece apenas nos grandes escândalos da mídia. Ela está nos pequenos detalhes, nas entrelinhas, no uso constante e banalizado de frases como "Deus me mandou dizer", "Jesus está falando comigo agora", ou "quem não crer nesta palavra está em rebelião". Não é raro ver pessoas sendo colocadas contra a parede com base em profecias inventadas. Líderes espirituais usando o medo como ferramenta para controlar decisões de membros, prometendo cura, casamento, prosperidade, viagem internacional, tudo em nome de uma suposta revelação divina. E quem ousa questionar é taxado de sem fé ou cheio de rebeldia. Isso não é pastoreio, isso é abuso espiritual. É a substituição do Espírito Santo por um ser humano que quer ser centro, referência, autoridade máxima. Quando Jesus nos alertou sobre os que viriam em seu nome, ele não estava se referindo apenas aos que fundariam religiões estranhas, mas aos que usariam sua imagem, sua autoridade, sua glória para manipular os outros. É sobre isso. É sobre quem se apropria do nome mais puro e o transforma em instrumento de poder terreno. É sobre o que acontece quando a palavra vira produto e o altar vira palco. E tudo isso vem disfarçado de unção, de carisma, de mover profético. E o mais devastador é que essa manipulação muitas vezes começa sutil. Primeiro vem o encantamento, depois a dependência, em seguida o medo, até que a pessoa já não consegue mais ouvir Deus por si mesma. Ela se sente fraca, impotente e acha que precisa daquele líder, daquela voz profética para continuar caminhando. Isso é grave. Isso rouba a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Isso prende corações e mentes em laços emocionais e espirituais que têm aparência de comunhão, mas essência de cativeiro. Por isso, é urgente que o povo de Deus desperte, que volte à simplicidade do Evangelho, ao sim, sim, não, não de Jesus, que pare de correr atrás de cada pregador famoso e comece a buscar intimidade com o Pai no quarto secreto.
O verdadeiro evangelho não precisa de artifícios, não precisa de pressões emocionais, não precisa de palavras de conhecimento em toda a pregação. O que ele precisa é de verdade, de arrependimento, de comunhão com Deus. Você consegue perceber essa diferença? Se essa palavra mexeu com você, escreva aí nos comentários: Jesus me ensina a reconhecer a manipulação espiritual. Ou apenas comente: quero discernimento. Isso não é sobre acusar ninguém, é sobre proteger o seu espírito, é sobre limpar os olhos para enxergar com clareza. Porque muitos virão em seu nome, mas só um é o verdadeiro pastor. Se você olhar com atenção, vai perceber que os sinais não estão apenas escritos nas páginas das Escrituras. Eles estão estampados nas manchetes, nas ruas, nas conversas, nas redes sociais, nos lares, nas igrejas, nas decisões cotidianas. O que Jesus falou sobre os últimos dias em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 não está restrito ao futuro distante. Não, está acontecendo diante dos nossos olhos. O problema é que muitos já se acostumaram com o caos, como se fosse normal. Como se viver em meio a guerras, frieza espiritual, depravação moral e idolatria emocional fosse apenas mais uma etapa da vida moderna. Mas não é. É profecia cumprida. Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras. E nós vemos conflitos estourando com frequência, não apenas entre nações, mas dentro das casas, entre irmãos, entre pais e filhos, entre igrejas. A guerra se tornou emocional, ideológica, cultural. Estamos em guerra até com a verdade. O que antes era claramente certo ou errado, hoje é relativizado, discutido, adaptado aos interesses do momento. A mentira assumiu ares de virtude. A verdade passou a ser considerada opressiva. As palavras de Paulo a Timóteo se concretizam. Nos últimos dias, tempos difíceis sobrevirão. Nos teme 3:1. E esses tempos não são apenas difíceis do lado de fora. Eles são difíceis dentro da alma. Vivemos em um período onde o amor se esfria. As pessoas estão cada vez mais desconectadas umas das outras. O individualismo domina. A compaixão virou exceção. A empatia foi substituída por curtidas. A amizade virou um número numa tela. E o corpo de Cristo, que deveria ser unido, muitas vezes se fragmenta por vaidades, por disputas de ego, por estruturas humanas que substituem o mover genuíno do Espírito. Tudo isso já foi dito, já foi profetizado. Jesus nos alertou que essas coisas seriam evidências de que o fim se aproximava. Ele falou que seríamos odiados por causa do seu nome, que falsos profetas se multiplicariam, que muitos abandonariam a fé. E é isso que estamos vendo. A apostasia, o abandono silencioso da fé, está se tornando comum. Pessoas que um dia serviram com fervor, hoje vivem na indiferença. Já não oram, já não jejuam, já não choram na presença de Deus. Têm um discurso bonito, talvez até conheçam doutrinas, mas vivem longe da essência. A fé virou um acessório, um item na lista de afazeres da semana. Isso não é por acaso, é consequência do espírito desta era. Um espírito que quer anestesiar os sensíveis, silenciar os profetas verdadeiros e distrair os eleitos. É um ataque contra o que há de mais precioso, a vigilância espiritual. Diante de tudo isso, precisamos ter os olhos abertos. Precisamos ler os sinais como quem entende o tempo. Não podemos ser como os fariseus que sabiam interpretar o clima, mas não reconheciam o tempo da visitação. O tempo é agora. As dores estão aí. As contrações do fim estão se intensificando. E ao mesmo tempo, o Senhor está chamando os seus, está despertando os que ainda têm ouvidos, está chamando os que ainda conseguem se sensibilizar com a verdade, porque antes que o dia acabe, a noiva precisa estar preparada. Se esse texto está abrindo os seus olhos, comente agora. Estou percebendo os sinais ou apenas desperta-me, Senhor? Escreva com fé. É nesse espaço que Deus começa a gerar transformação.
Em meio a tanto engano, distração e confusão espiritual, existe uma ferramenta que Deus colocou em nossas mãos e ela continua sendo tão poderosa quanto sempre foi: a oração. A oração não é apenas um ato religioso, não é uma formalidade antes de dormir ou uma repetição mecânica. A oração é uma arma, um escudo, uma ponte viva entre o nosso coração e o céu. E nos dias em que vivemos, onde a mentira se veste de verdade, onde o nome de Jesus é usado para manipular e onde os sinais se cumprindo geram medo e insegurança, a oração se torna o lugar mais seguro do mundo. Jesus orava. Mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo um com o Pai, ele se retirava para estar a sós em oração. O próprio Salvador, diante das pressões e desafios da vida terrena, nos deixou o exemplo mais claro: quem ora, permanece. Quem ora, resiste. Quem ora, enxerga além do visível. A oração não apenas muda as circunstâncias ao nosso redor, ela transforma quem nós somos por dentro. E é isso que muitos têm perdido: a essência, a profundidade. A oração de joelhos, de alma rasgada, de lágrimas que nem precisam de palavras. Oração que vai além do pedido. Oração que se torna intimidade. Quando você ora com sinceridade, o Espírito Santo começa a afinar seus ouvidos espirituais. Você passa a reconhecer o tom da voz de Deus e, por consequência, a perceber quando alguém está falando em nome dele sem que ele tenha mandado. O discernimento cresce na presença. É na oração que o falso profeta perde o brilho. É no secreto que as palavras humanas perdem força e a verdade começa a ressoar com clareza. Não é sobre rezar frases prontas. É sobre conversar com o Pai, se expor, se derramar, se deixar moldar. A falta de oração abre brechas e o inimigo sabe disso. Por isso, ele trabalha para nos distrair, para roubar nosso tempo, nossa energia, nosso foco. Ele sabe que um crente que ora é um crente perigoso para o reino das trevas. Um crente que ora não se impressiona com o barulho. Ele ouve o sussurro do céu. Ele discerne o ambiente espiritual. Ele não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer pregador popular ou profeta do momento. Porque seu coração já está cheio da voz do pastor verdadeiro. Se você sente que está fraco, que está confuso, que está sendo atacado espiritualmente, o caminho de volta começa pela oração. Não espere o ambiente estar calmo. Ore mesmo no meio da tempestade. Ore quando não tiver vontade. Ore chorando. Ore cansado. Ore com palavras simples, mas ore. Porque a oração não depende da sua performance, ela depende da sua entrega. E é quando você dobra o joelho que o céu se move. É nesse lugar de rendição que correntes são quebradas, mentiras são expostas e a verdade se levanta como um estandarte. A oração é o escudo do crente nos últimos dias. Ela nos cobre, nos guia, nos restaura. E mais do que isso, nos conecta ao coração de Deus. Em um tempo onde muitos perderam o temor, onde o nome de Jesus é usado como moeda de troca, onde os sinais gritam, mas poucos ouvem, a oração se torna o nosso esconderijo. Se essa palavra tocou o teu espírito, comente agora com fé: Senhor, ensina-me a orar, ou quero voltar ao secreto. Essas simples palavras podem ser o início de uma nova jornada com Deus. Quando Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ele estava falando sobre uma relação profunda, íntima e pessoal. Uma conexão que vai além do entendimento humano. Jesus nos revelou que não é qualquer um que consegue reconhecer sua voz. Não é por ouvir apenas com os ouvidos naturais que se entende a vontade de Deus, mas por estar espiritualmente alinhado, sensível, rendido. Nos tempos de engano que vivemos, essa habilidade de reconhecer a voz do bom pastor é mais do que um privilégio, é uma questão de sobrevivência espiritual. Hoje, mais do que nunca, há muitas vozes no mundo. Vozerio,
gritos disfarçados de unção, pessoas falando em nome de Deus, mas movidas por intenções humanas. O que parece bonito ao ouvido carnal pode estar completamente desconectado do coração de Cristo. E é aqui que a distinção se faz necessária, porque nem toda voz suave é de Deus, nem todo grito espiritual é do Espírito Santo, e nem toda palavra profética vem realmente do céu. Somente quem caminha com o bom pastor consegue discernir a origem das palavras, porque a ovelha conhece o timbre da voz do seu pastor. A ovelha pode até ouvir o barulho das outras, mas ela só se move quando reconhece o som familiar daquele que cuida dela de verdade. Mas como ouvir essa voz em meio a tanto ruído? Como separar o que é carne do que é espírito? O segredo não está em buscar fórmulas ou sinais extraordinários. Está em cultivar um relacionamento real. A voz do bom pastor não é estranha. Ela traz paz, mesmo quando corrige. Ela confronta com amor. Ela orienta com firmeza. Ela não manipula, não coloca peso, não oprime. Quando Jesus fala, você não sente medo, você sente temor. Há uma diferença sutil, mas profunda. O medo paralisa, o temor purifica. E é esse temor santo que nos coloca na rota certa para discernir entre o verdadeiro e o falso. A maioria dos enganos espirituais começa quando alguém perde o som da voz de Jesus e começa a seguir vozes parecidas, imitações, ecos. Isso acontece porque a vida de oração foi deixada de lado, porque o coração se endureceu, porque a palavra se tornou algo mecânico e sem vida. Aos poucos, a pessoa começa a andar por vista, não mais por fé. Começa a buscar experiências que alimentem o ego, em vez de uma fé que sustente a alma. E nesse terreno seco, qualquer fonte falsa parece água. Mas só quem tem sede de verdade se recusa a beber do engano. Discernir a voz do bom pastor não é algo que se aprende em livros ou cursos. É algo que se desenvolve na caminhada, no quebrantamento, na dependência diária. É ali, no secreto, onde você aprende que ele fala mesmo quando tudo está em silêncio, que às vezes o que ele diz não é o que você queria ouvir, mas é o que você precisava, e que quando ele se cala, também está ensinando. O relacionamento com o pastor não é um canal de atendimento emergencial, é um estilo de vida, é uma frequência espiritual que se afina com o tempo, com a entrega, com a humildade. E é por isso que nos últimos dias será fácil para os que têm ouvidos espirituais perceberem o engano. E ao mesmo tempo, será quase impossível para os que perderam o timbre da voz do seu Senhor. Porque quando alguém se acostuma a ouvir a si mesmo ou os outros, a voz do céu se torna estranha. É por isso que muitos dirão, Senhor, Senhor, e ele responderá, eu nunca vos conheci. Eles falavam dele, cantavam para ele, mas não ouviam mais sua voz. Se essa palavra te despertou, comenta agora. Quero ouvir apenas a tua voz, ou afina meu coração ao som do teu espírito. Esse é o clamor de quem deseja discernir o verdadeiro pastor no meio do barulho do mundo. A história bíblica está repleta de exemplos de falsos profetas, homens e mulheres que se levantaram em nome de Deus, mas que foram motivados por vaidade, poder ou ganância. E há uma coisa que todos eles têm em comum. O fim deles nunca foi leve. Deus não brinca com a mentira espiritual. Ele não negocia sua glória com ninguém. O falso profeta não engana apenas pessoas. Ele tenta falsificar o caráter de Deus diante dos homens, e isso é algo extremamente sério. Em Jeremias 23, vemos uma das denúncias mais duras feitas contra esses líderes espirituais. O Senhor diz que eles profetizavam visões de seus próprios corações e não da boca do Senhor. Eles falavam paz quando havia guerra, conforto quando o juízo era iminente. Eles enganavam o povo para manter sua posição de influência, mas Deus viu cada palavra mentirosa, cada profecia falsa, cada manipulação disfarçada de espiritualidade. E Ele prometeu,
Eu estou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas e dizem, ele disse. Essa passagem nos mostra que Deus não apenas rejeita o falso profeta, ele se opõe a ele. Outro exemplo marcante está em 1 Reis 22, quando o rei Acabe consulta profetas antes de uma batalha. 400 homens profetizaram vitória. Todos diziam o mesmo, todos garantiam que Deus estava com ele. Mas havia um homem, Micaías, que falou a verdade. Acabe morreria naquela guerra, e foi exatamente isso que aconteceu. A maioria estava errada. O único que falou em nome do Senhor foi rejeitado, preso, humilhado. Essa história mostra que os falsos profetas muitas vezes falam aquilo que as pessoas querem ouvir, não o que precisam. E muitas vezes a verdade é impopular, solitária, dolorosa, mas é a verdade que salva. E talvez o exemplo mais aterrador seja o de Ananias e Safira, em Atos 5. Embora não fossem profetas no sentido tradicional, eles mentiram diante do Espírito Santo e morreram na mesma hora. A mensagem é clara: com as coisas de Deus não se brinca. Não se manipula a presença, não se finge santidade, porque o Deus que vê em secreto também expõe em público. Essas histórias não estão na Bíblia por acaso. Elas não são apenas registros antigos, são sinais vivos. Elas nos ensinam que a mentira espiritual é uma ofensa direta ao trono de Deus, que os dons podem até ser imitados por um tempo, mas os frutos sempre revelam a raiz. Que pode até haver espetáculo, mas se não há arrependimento, não há presença. E o fim dos que persistem no engano é sempre destruição, seja moral, emocional ou espiritual. O nosso papel, como igreja, é lembrar dessas histórias, é estudar as Escrituras com seriedade, é manter o coração sensível ao que o Espírito está dizendo. Porque os falsos profetas ainda estão entre nós. Eles não usam roupas antigas, nem carregam placas. Eles estão nos púlpitos, nos vídeos, nos áudios de WhatsApp, nas redes sociais. E só quem está firmado na palavra conseguirá resistir ao magnetismo do engano. Se essa revelação abriu os seus olhos, comente agora: quero frutificar com verdade ou livra-me da mentira espiritual, Senhor. É hora de decidir de que lado você está, da aparência ou da essência. Se existe um elemento que define quem permanece firme nos tempos de engano, esse elemento é o conhecimento da palavra. Em um tempo onde muitos se alimentam apenas de trechos bíblicos descontextualizados postados em redes sociais ou palavras lançadas por líderes carismáticos, o maior perigo é se afastar das Escrituras e confiar cegamente em interpretações humanas. A Bíblia não é apenas um livro sagrado. Ela é o mapa, a lâmpada, o filtro e o fundamento. Quem ignora as Escrituras se torna vulnerável ao veneno do engano. Quem vive apenas de experiências e não da verdade revelada, corre o risco de seguir vozes que soam espirituais, mas levam ao abismo. A palavra é a única fonte que não muda. Enquanto os sentimentos oscilam, enquanto os discursos se adaptam ao gosto do público, enquanto até as pregações se moldam ao marketing religioso, a Escritura permanece imutável. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. E é justamente essa palavra que muitos têm deixado de lado. Hoje, milhares de cristãos sabem mais sobre frases motivacionais do que sobre os ensinos de Paulo, os salmos de Davi ou os profetas do Antigo Testamento. Muitos vivem de versículos do dia, sem jamais mergulhar na profundidade do que está escrito. Isso não é falta de capacidade, é falta de prioridade. Porque quem quer ouvir Deus precisa abrir a Bíblia. O Espírito Santo fala, sim, em sonhos, visões, impressões, mas nada,
Absolutamente nada substitui a base sólida das Escrituras. É ali que ele forma o caráter. É ali que ele revela padrões. É ali que ele quebra argumentos mentirosos. E sem esse conhecimento, o povo se perde. Não é à toa que Oséias 4:6 diz: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento." A destruição não começa com pecado escandaloso. Começa com ignorância espiritual. Começa quando se troca o pão da verdade pelo fast food da opinião humana. Quem conhece a palavra desenvolve discernimento. Aprende a reconhecer quando um ensino é antibíblico, mesmo que esteja coberto por uma aparência santa. Quem conhece a palavra não é levado por qualquer vento de doutrina. Ele permanece firme, porque construiu sua casa sobre a rocha. E é por isso que o diabo teme tanto os cristãos que estudam a Bíblia. Porque ele pode até tentar enganar com aparência de luz, mas quem conhece a verdade expõe as trevas com clareza. A importância da palavra não está apenas em sabê-la de cor, está em vivê-la, está em permitir que ela confronte, corrija, molde e transforme. A palavra tem que sair do papel e entrar na conduta. Não é um amuleto, é um espelho. E quando você começa a se ver nela, começa a entender quem você realmente é diante de Deus. E isso muda tudo. Muda o modo de pensar, de reagir, de amar, de servir e, principalmente, muda o filtro espiritual. Você começa a ouvir alguém pregando e, mesmo que soe bonito, algo dentro de você acende um alerta. Por quê? Porque a palavra já moldou seu senso espiritual. E esse senso é precioso. Se você é do tipo que diz "não entendo muito a Bíblia", saiba que Deus não esconde suas verdades dos simples. Pelo contrário, Jesus louvou ao Pai por revelar os mistérios aos humildes. Não se trata de entender tudo de uma vez. Se trata de começar, de se dispor, de parar alguns minutos por dia para deixar o Espírito te ensinar. A Bíblia não é um enigma impossível. Ela é um rio que começa raso e vai se aprofundando conforme você mergulha. E nesse mergulho, você começa a ser cheio de algo que nenhum falso profeta pode te roubar: convicção. E se você deseja crescer nisso, escreve nos comentários agora: "Quero mergulhar na palavra", ou "Me ensina, Espírito Santo". Compartilhe isso com verdade, porque esse desejo é o início de uma transformação profunda. Vivemos em uma geração onde a fé muitas vezes tem sido tratada como um sentimento momentâneo, algo que se acende com uma música emocionante, com um culto bem produzido, com uma pregação cheia de gritos ou efeitos visuais. Mas a verdade é que a fé genuína não depende de emoção. A fé verdadeira é uma escolha contínua, uma decisão racional e espiritual que permanece firme, mesmo quando o coração não sente nada. Quando a fé se apoia apenas no que se sente, ela se torna frágil. E é exatamente essa fragilidade que tem feito muitos serem enganados. A fé emocional busca estímulos, não transformação. Ela quer sensações, não santidade. Ela quer promessas, não cruz. E assim, milhares de cristãos se tornam dependentes de ambientes, de pessoas, de cultos específicos, sem nunca desenvolver uma vida profunda com Deus. Eles sabem chorar no altar, mas não sabem obedecer em casa. Eles sabem repetir frases de efeito, mas não sabem calar quando precisam ouvir. Eles reagem a tudo, mas não sustentam nada. E quando vêm as frustrações, os atrasos, os nãos de Deus, a fé deles desaparece, porque não era fé, era emoção. O perigo dessa superficialidade é que ela é facilmente explorada por manipuladores espirituais. Um líder carismático, com boa oratória, pode conduzir multidões com base em frases de impacto. Pode gerar experiências poderosas, que na prática são mais sobre catarse emocional do que sobre o mover do espírito. E quando isso acontece, a fé vira espetáculo. A vida cristã vira performance, e o coração, que deveria ser o altar de Deus, vira palco de sentimentos voláteis. Isso não é evangelho.
Isso é engano. Jesus nunca prometeu uma jornada baseada em emoção. Ele prometeu cruz, ele prometeu perseguição, tribulação, renúncia. E ainda assim garantiu: tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A fé firme nasce quando você entende que mesmo sem sentir, Deus está. Mesmo sem ver, Ele age. Mesmo no silêncio, Ele fala. E é essa fé sólida que vai te sustentar quando o emocional desabar, quando o culto acabar, quando as lágrimas secarem, quando ninguém mais estiver te vendo. É urgente resgatar a essência da fé que não depende de ambiente. A fé que acorda cedo para orar sem aplausos. A fé que diz não ao pecado mesmo quando ninguém está olhando. A fé que continua crendo mesmo sem sentir arrepio algum. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que resiste ao engano. Essa é a fé que Satanás não consegue derrubar. Porque ela não está enraizada em emoções, mas na palavra, no caráter, na presença contínua de um Deus que não falha. Muitos têm confundido a presença de Deus com emoção. Mas Deus não precisa mexer com os nossos sentimentos para estar presente. Às vezes, Ele se revela em silêncio, em disciplina, em direcionamentos que contrariam nossos desejos. E ainda assim, é amor. Ainda assim, é presença. Ainda assim, é resposta. A fé verdadeira aprende a reconhecer Deus nas pequenas coisas, no ordinário, na rotina. E isso só é possível quando você para de buscar uma fé performática e começa a buscar um relacionamento real. Se essa palavra falou profundamente contigo, escreve nos comentários: quero uma fé firme ou chega de fé rasa. Que esse seja o início de um novo nível na sua caminhada com Deus. A vigilância espiritual não é um ato isolado, um esforço que fazemos apenas em tempos de crise ou em dias de culto. Vigilância no reino de Deus é uma postura de vida, é uma mentalidade ativa, uma sensibilidade permanente às realidades invisíveis. Jesus nos chamou a sermos como as virgens prudentes, aquelas que mantêm suas lâmpadas acesas enquanto esperam o noivo, mesmo que ele demore. E essa espera vigilante é o que nos protege do adormecimento espiritual, da indiferença que toma conta de tantos que começaram bem, mas se perderam no caminho. Nos últimos dias, o verdadeiro teste não será quem começou com paixão, mas quem permaneceu com fidelidade. Ser vigilante é manter os olhos espirituais abertos, mesmo quando tudo ao redor parece estar calmo. É perceber que o perigo maior muitas vezes não está na perseguição direta, mas no sono espiritual que se instala quando nos sentimos seguros demais, confiantes demais, distraídos demais. O inimigo é astuto, ele sabe que não precisa destruir de uma vez, basta adormecer, basta tirar o foco, uma distração de cada vez, uma pequena concessão aqui, um relaxamento ali, até que quando percebemos, já não oramos mais como antes, já não ouvimos mais como antes e já não discernimos o que antes nos incomodava. Jesus nos alertou: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Esse chamado não é para nos gerar medo, mas para nos manter despertos. A vigilância nos conecta à eternidade. Ela nos lembra que estamos aqui de passagem, que por mais que tenhamos responsabilidades terrenas, nosso espírito precisa estar sempre pronto para ouvir, para obedecer, para se mover conforme o direcionamento do alto. O vigilante não é pego de surpresa, porque ele vive preparado, e esse estado de prontidão não acontece automaticamente. Ele é cultivado, ele nasce da oração constante, do mergulho na palavra, da renúncia diária. É uma caminhada. É como manter um jardim. Se você para de cuidar, as ervas daninhas crescem sem pedir licença. A vigilância é esse cuidado da alma, é esse zelo interior que não permite que o mundo entre sorrateiro e roube a chama do altar. E nos dias em que vivemos, onde tudo parece querer nos empurrar para uma vida superficial, a vigilância se torna nossa resistência espiritual.
ela nos mantém alinhados. A vigilância também é humildade. É reconhecer que, por mais maduros que sejamos na fé, estamos sempre sujeitos a cair se não estivermos firmes. Paulo escreveu: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Essa é a linguagem de quem entendeu que vigilância não é desconfiança de Deus, mas consciência da nossa fragilidade humana. A vigilância nos protege de nós mesmos. Ela nos impede de agir por impulso, de falar sem sabedoria, de aceitar aquilo que parece bom, mas que não tem origem em Deus. Em tempos onde muitos estão buscando novidades, experiências, revelações bombásticas, o chamado é para voltar ao simples, ao evangelho puro, ao lugar secreto, ao discernimento que só o Espírito Santo pode trazer. O vigilante não se impressiona com barulho. Ele reconhece o som do céu. Ele não segue a multidão. Ele segue a voz do pastor. Ele não se deixa levar por promessas humanas. Ele confia nas promessas eternas. Ser vigilante é ser resistente ao engano, mesmo quando ele vem disfarçado de luz. Por isso, essa mensagem é um convite para você se posicionar. Não apenas como espectador do que está acontecendo ao redor, mas como alguém que está espiritualmente acordado, que vive com o coração alerta, que entende que os últimos dias não são mais um tema de estudo, mas uma realidade em andamento, que compreende que a fé firme, a oração constante e o amor à verdade são as marcas daqueles que vão resistir até o fim. Se essa palavra despertou algo em você, comente agora: quero viver em vigilância, ou mantém minha lâmpada acesa, Senhor. Deixe seu testemunho, compartilhe como o Espírito falou com você e ajude outras pessoas a se despertarem também. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está fazendo algo no seu coração. Palavras como essas não são apenas informações, são sementes espirituais sendo plantadas na sua alma. E agora queremos saber como esse vídeo tocou a sua vida. Comente aqui embaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. Essa frase não é só uma forma de engajamento, é uma declaração pública de que o Senhor está falando com você, despertando sua fé e reafirmando que você não está sozinho. Seu comentário pode ser a confirmação que outra pessoa precisa para também se render à verdade. Então escreva com sinceridade. Se essa mensagem te confrontou, diga. Se ela te despertou, compartilhe. Queremos caminhar com você nesse tempo de vigilância, discernimento e profundidade espiritual. E se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui não entregamos palavras rasas, entregamos o que Deus tem falado com seriedade, urgência e amor. Ative o sininho para receber os próximos vídeos e continuar sendo edificado. Deixe seu like agora, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem viva e verdadeira. Quando você curte, comenta e compartilha, está ajudando a combater o engano com a luz da palavra. E claro, assista ao próximo vídeo que já está disponível na tela final. Ele é a continuação dessa jornada espiritual. O Espírito Santo ainda tem mais para te revelar. Que Deus te abençoe poderosamente. Que sua fé seja fortalecida, sua vigilância renovada e sua vida espiritual restaurada. Nos vemos no próximo vídeo.